Anteriormente, nós tínhamos conversado que aqui na superfície aqui desse líquido atua uma pressão chamada de pressão atmosférica, tá certo? E aqui, ó, nesse ponto aqui, para me determinar a pressão atuante nesse ponto aqui, decorrente desse líquido, é chamada de pressão hidrostática. Então, para determinar a pressão nesse ponto, eu tenho que primeiramente determinar a pressão que o líquido exerce nesse ponto, tá certo? E depois somar com a pressão atmosférica, ok? Mas se o problema pedir para você determinar a pressão hidrostática, você determina só a pressão exercida pelo líquido. Aí você não considera a pressão atmosférica. Agora, se o problema pedir para você determinar a pressão total, aí você tem que determinar primeiramente a pressão exercida pelo líquido e depois a essa pressão somar a pressão atmosférica. Como está aqui, ó, a pressão total ou absoluta é a mesma coisa, é a pressão hidrostática. Quando fala hidrostática, é de líquido, tá certo? A hidrostática mais a pressão atmosférica. Então vamos resolver aqui um exercício para poder fixarmos esse conhecimento, essa definição de pressão total, pressão absoluta e pressão atmosférica, ok? Vamos resolver o exemplo 3, ok? Pessoal, nesse exemplo 3, diz o seguinte: determine a pressão hidrostática. Então está pedindo para determinar aqui a pressão hidrostática. Não está pedindo para determinar a pressão total. Está pedindo para determinar somente a pressão que o líquido exerce, tá certo? Essa pressão hidrostática, ela tem um nome também de pressão efetiva. Então, se o problema vier falar para vocês, determine a pressão hidrostática ou determine a pressão efetiva, é a mesma coisa, tá certo? Hidrostática e efetiva é a mesma coisa. Quando pedir pressão absoluta ou pressão total, é um outro tipo de pressão que eu vou explicar para vocês resolvendo esse exemplo 4, ok? Então vamos lá, determine a pressão hidrostática em um ponto situado no interior da água, a 10 metros de profundidade, tá certo? Então aqui eu tenho... Tive que dar uma pausa aqui porque foi interrompido. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou continuar aqui. Determine a pressão hidrostática em um ponto situado no interior da água a 10 metros de profundidade. Então, eu vou logo pegar os dados do problema, tá certo? Quais são os dados que eu tenho? Vou colocar esses dados bem aqui. O problema está pedindo a pressão em um ponto situado a 10 metros de profundidade. Então, essa altura aqui, olha, seria um ponto aqui, ó, ok? O ponto dentro da água aqui, por exemplo, um ponto bem aqui, olha. A pressão nesse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui. Qual seria a pressão nesse ponto aqui? A pressão nesse ponto aqui é a pressão hidrostática. Então, o que está pedindo aqui? Está pedindo o pH. Pressão hidrostática nesse ponto aqui. Eu tenho que essa altura aqui, olha, da superfície até este ponto aqui é igual a 10 metros. Então, essa informação é muito importante. Ok? Vou colocar aqui, ó. Essa altura é igual a 10 metros. Pessoal, olha só, a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico. Olha, a densidade da água é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. É a densidade da água. O que eu tenho ainda? Eu tenho o G, né? A aceleração da gravidade. O G é igual a quanto? A 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Para me determinar a pressão hidrostática nesse ponto, o que eu preciso para determinar a pressão nesse ponto? É aplicar a definição. O que é pressão hidrostática? É igual a densidade multiplicado por G multiplicado pela altura da coluna d'água, né? A altura da coluna que está sobre o ponto onde eu quero determinar a pressão. Essa altura aqui, ó, a distância da superfície da lâmina d'água até o ponto que é 10 metros, ok? Então, eu vou determinar aqui a pressão hidrostática.
Agora eu vou substituir os valores. Quanto vale a densidade? Pessoal, a densidade eu tenho que usar aqui, ó, 1.000 quilos por metro cúbico, tá certo? Então eu vou colocar aqui 1.000 vezes. Quanto vale o G? O G vale quanto? Vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou colocar 10 aqui. Vezes o H, que é essa distância aqui, ó. Quanto vale essa distância? É a profundidade, onde está o ponto onde eu quero determinar a pressão. Essa profundidade é de quantos metros? 10 metros. Então eu vou colocar aqui 10 também. Esse H é igual a 10. Agora só me resta aqui fazer a multiplicação. Essa multiplicação, pessoal, é fácil de fazer. Olha, 1.000 vezes 10. 1.000 vezes 10 é 10.000. 10.000 vezes 10 é 100.000. Mas como é que eu faço? São números que são múltiplos de 10. Então eu coloco 1 e conto quantos zeros eu tenho aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloco 5 zeros aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, ponto, 100.000. 100.000 o quê? Newton por metro quadrado. Tá certo? Mas eu já estou vendo aqui, olha, que o resultado não está em Newton por metro quadrado, está em Pascal. Então eu tenho que transformar isso aqui em Pascal. Então vamos lá. É igual a quanto? Vou transformar em Pascal. Ok? 100.000 Pascal. Tá certo? 100.000. Mas vejam ainda que essa resposta não está aqui ainda. Mas por quê? Porque isso aqui é a potência, uma potência de base 10. Então eu vou transformar essa resposta aqui uma potência de base 10. Eu coloco aqui um 10 aqui. Vou contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco um expoente 5. Então a pressão hidrostática, nesse ponto aqui a 10 metros de profundidade, é 10 a quinta o quê? Pascal. Ok, pessoal? Então a pressão hidrostática será igual a 10 a quinta Pascal. Isso aqui é a resposta. Vou aqui nas alternativas, eu tenho aqui a letra B. Tá certo? Isso aqui foi um exemplo que nós fizemos, agora vamos fazer um outro exemplo aqui, porque esse exemplo aqui, esse quarto exemplo, diz o seguinte: com base no exemplo anterior, determine a pressão total ou absoluta. Ok, não está pedindo mais a pressão hidrostática, mas sim a pressão total ou pressão absoluta. Nós vimos que a pressão total é o quê? A pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Ok? Repare uma coisa, que olha, a pressão atmosférica o problema não deu. Só que é o seguinte, a pressão atmosférica, pessoal, é um valor que nós já conhecemos, é um valor praticamente tabelado. É 10 a quinta Pascal, tá certo? Então, 1 atm é igual a 10 a quinta Pascal, tá certo? Então, vocês têm que saber essa informação aqui, olha. Tá certo? Na hora da avaliação, isso aqui não vai ser passado para vocês. Então, vocês têm que saber que 1 atm é 10 a quinta Pascal. Então, para você determinar a pressão total, você vai pegar a pressão hidrostática e somar com a pressão atmosférica. Quanto vale a pressão atmosférica? Está aqui, ó. A pressão atmosférica vale 10 a quinta Pascal. Então, qual foi a pressão hidrostática que você determinou? Foi 10 a quinta, coincidentemente, né? Então, você vai colocar aqui, ó, 10 a quinta Pascal, mais... Quanto vale a pressão atmosférica? Vale 10 a quinta Pascal também. Ok? Então, quanto vale a pressão total, ou pressão absoluta? 10 a quinta Pascal mais 10 a quinta Pascal é 2 vezes 10 a quinta Pascal. Aí você poderia me perguntar, professor, por que o senhor colocou 2? Pessoal, é porque aqui na frente ó, tem um 1 vezes 10 a quinta. E aqui tem 1 vezes 10 a quinta. Aqui, ó, 1 mais 1 é 2. Então, é 2 vezes 10 a quinta. 1 vezes 10 a quinta mais 1 vezes 10 a quinta é 2 vezes 10 a quinta. É como se fosse aqui, ó, 1x mais 1x.
1x mais 1x é 2x, sendo que esse x é 10 à quinta, ok? Então a pressão total é igual a 2 vezes 10 à quinta pascal, ok? Isso aqui é somente um exercício, um exemplo, tá? Não constará como avaliação esse cálculo aqui. É só para vocês fixarem esse conteúdo. Então a resposta correta é a letra B. Ok, pessoal? A resposta correta é a letra B.